obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de conhecer pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas. Obrigado, Senhor, pela vida de meus irmãos. Senhor, obrigado por essa banda. Obrigado, Senhor, pelo louvor que foi entoado hoje. Que suba a sua narina, Senhor, como um aroma suave. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que se dedica a cada dia a levar a Tua palavra, a fazer a Tua obra, a continuar propagando, Senhor, o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos dar força para permanecer firme. Obrigado, Senhor, por cada dia, pela nossa saúde. Obrigado pelo pão de cada dia, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Obrigado por cada vida que a cada dia nasce. Obrigado também pelos aqueles que se vão, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te louvamos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus, a igreja diz: Deus abençoe a vida de vocês. Shalom, pessoal, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui. Que o Senhor possa abençoar você, sua casa, sua família, a vocês que estão nos assistindo através das redes sociais, YouTube, do Instagram. É um prazer, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês cada momento. Que o Senhor possa hoje falar aos nossos corações. Gostaria que vocês, por um breve momento, abaixassem a cabeça de vocês. Senhor, estamos aqui hoje, Senhor, para adorar e louvar o Senhor. Bem dizer como grande é o Senhor. Obrigado por todas as coisas. Senhor, que tudo que for dito aqui não venha a ser do homem, mas venha de Ti para o Teu povo. Fale conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos traga conhecimento e sabedoria. Nos alimenta, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje um culto maravilhoso. Pô, e pior que aqui hoje está repleto de mulheres, a minoria dos homens. Nós costumamos geralmente a chegar aqui e me falar a respeito de Davi, falar a respeito de Salomão, de todos os feitos, de Pedro, Paulo. Mas, pô, hoje aqui cheio de mulheres, então vamos mudar o contexto da coisa, vamos falar das mulheres, falar de tudo o que elas fizeram, de todos os fatos extraordinários que aconteceram na vida delas, que puderam, assim, nos levar a cada dia a nos fortalecer, a trazer sobre nós uma direção, através de tudo que Deus vem fazendo, fez na vida delas e fará na minha e na sua vida. Amém? Em meio a dificuldades, desafios que são impostos em nossas vidas, a cada circunstância que passamos, no decorrer de nossa vida, nós somos fortalecidos pelo nosso Deus, nosso Pai, esse Senhor Todo-Poderoso que nos ama, que cuida, que zela de nós. E através de seus feitos extraordinários, somos aquecidos com fé, cada dia fortalecidos para permanecer firme diante das adversidades, dos problemas, de todas as dificuldades que assolam o nosso dia a dia. A nossa vida é repleta disso. Então, quando ele vem por meio de seus escritos, nos fazer entender e saber como ele transforma jovens, pessoas despreparadas, pessoas que aos olhos do mundo não eram nada, e ele vem transformar em profetas, transforma em juízes e até mesmo em reis. E faz mudanças, transformações, capacita, transforma, ele faz do jeito dele, como ele quer. Muitas vezes nós nos vemos pequenos, mas Deus, é Ele que nos seleciona, Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele também que abate, é Ele que faz todas as coisas. E em meio a tantos cenários que nós vemos a Bíblia nos relatar, falar, como eu estava dizendo, nós falamos muito a respeito de tudo que foi feito através da vida de Davi, tudo que Deus fez através da vida de Pedro, de Paulo, de cada discípulo, apóstolo, mas também ele fez coisas extraordinárias, através de mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. E não foi fácil para elas. Diferente dos homens, Deus escolheu essas mulheres em um tempo de adversidade, em um tempo onde elas não eram, assim, valorizadas, em um tempo de desvalorização, no tempo onde a mulher, ela servia basicamente só para ter filhos, para propagar a família, para fazer com que a linhagem tivesse continuidade.
mas nós vimos Deus levantar mulheres extraordinárias e fazer feitos extraordinários através da vida delas. E é através dessas mulheres que hoje nós vamos falar um pouco de cada uma delas. O tempo não permite que a gente pare e fale um contexto em uma grande abrangência sobre cada uma delas, mas vamos resumir e tentar entender o que elas fizeram e a lição que ela traz para as nossas vidas. O que cada uma delas pode fazer, que pode mudar, que pode melhorar a nossa forma de servir ao Senhor, do nosso dia a dia, nos ajudar na esperança, em fé, em humildade, em lealdade, em atitudes, em como muitas vezes ser uma pessoa de uma palavra firme, um líder, uma líder. Essas mulheres, elas têm muito para nos ensinar. A Bíblia, ela inicia falando de Eva, mas eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu quero trazer coisas que venham nos fortalecer. A Bíblia, então, quando nós chegamos em Gênesis, a Bíblia vai nos trazer Sara, uma mulher que, naquele período, ela viveu em um tempo difícil para ela, porque ela enfrentou a dor de ser uma mulher estéril, em um tempo onde a cultura era a descendência, a cultura da família tivesse descendentes, e não podia ser descendentes, não podia ser filhas mulheres, porque isso não ia trazer descendência para aquela família. Toda mulher, ela praticamente era quase que obrigada a ter um filho homem, porque se ela não tivesse aquela linhagem ali, ela acabava. Foi assim nesse tempo, e Sara ali, ela se viu em meio a isso. E para um contexto ainda mais elevado, nós vimos que Sara, ela recebeu uma promessa. Aquela promessa, ela sabia que ela era uma mulher estéril. Naquele momento que ela recebe a promessa, nós vamos ver a fé de Sara, a alegria dela, mas ao mesmo tempo ver que depois de um tempo, aquela alegria, aquela fé ia diminuindo e reduzindo. Porque o tempo passava, mas ela não engravidava. O tempo passava, ela não engravidava. E muitas vezes é assim. Seja na minha vida, seja na vida de vocês, mulheres, seja na vida aqui dos poucos homens que estão aqui hoje. Você recebe uma palavra e do que Deus vai fazer na sua vida, mas quando você vê o tempo passar, você começa a duvidar. Será que realmente vai acontecer? Será que é assim? E nós vamos ver o que acontece na vida de Sara. Nós vamos ver que a partir do capítulo 16 de Gênesis, Sara, ela vai ali se precipitar. E junto com essa precipitação dela, ela também vai levar Abraão a se precipitar. Ele também se precipitou, a fé dele já estava um pouco abalada. Aí você vai me dizer, por que, Pedro, isso? Porque se ele tivesse firme, ele ia dizer, Sara, não é dessa forma, é como Deus falou. Nós vamos ver que no capítulo 16 de Gênesis, Sara, de forma precipitada, pega a sua serva e pede para que ela se deite com Abraão, para que ali venha ter a geração venha a partir dela. Abraão se deita com aquela serva, ela engravida. Depois dessa gravidez, vem problemas, porque ela fez algo que não foi o que Deus mandou para ela fazer. Então, veio a perturbação para dentro de casa. Vamos ver que Sara, ela começou a maltratar essa serva ela chega a fugir, mas um anjo aparece a ela e manda ela voltar e se submeter a ela. Vamos ver. Isso nos prova que Abraão, se ele tivesse firme ali, ele ia dizer, não, eu não vou me deitar com ela. Deus, ele prometeu e ele vai cumprir. Mas nós vamos ver que o tempo passou por causa dessa atitude, ele sofreu porque Sara começou a cobrar dele essa situação e impor a ele esse problema, dizer que foi ele, que foi por causa dele. E a partir de Gênesis, no seu versículo 21, quando Deus, ele diz a Abraão, ainda no versículo 17, nós vamos ver que tem a confirmação que Abraão já está um pouco temeroso, já está um pouco duvidoso, porque no versículo 17, quando o Senhor aparece a ele, para prometer a ele, de fato, que a descendência viria através de Sara, a palavra nos diz que ele, ao se abaixar, se prostrar diante do Senhor, ele riu, e disse, como um homem, como eu vou ter um filho, a partir de eu já com 100 anos, e ela com 90. Ele segue, mas em meio a isso, Deus ele nos mostra que não é por causa de mim e de você, é por causa da palavra dele que ele faz as coisas acontecer. E vamos ver que Sara, quando chega no capítulo 21 de Gênesis, 21, do 1 ao 7,
Por favor, Fábio, coloque aí na tela. Vamos ver como muda a história de Sara quando chega nesse capítulo. Sara vai dizer: o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho, deu um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao seu filho, e Abraão deu seu nome Isaque ao seu filho, que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos ficarão sabendo do que aconteceu e vão rir comigo. Olha a mudança de Sara. E disse mais: quem diria a Abraão que a sua mulher amamentaria um bebê e, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho? Olha a diferença, como é. Porque Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete para mim e para você. Essa história de Sara, ela nos ensina que nunca é tarde demais para crer nas promessas de Deus. Nunca é tarde para se crer naquilo que Deus prometeu para nós. Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. E o que eu tenho para dizer para cada um de vocês: não desista de nenhum dos sonhos que Deus prometeu para você. Não importa a sua idade, não importa o tempo, as circunstâncias, a adversidade, não importa como você está hoje. Se Deus prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Só se mantenha firme, só se mantenha crendo, firme na promessa que ele lhe deu, olhando para o alto, olhando para aquele que não é filho do homem para que minta, nem nenhum para que se arrependa. Que você possa acreditar e cada dia orar em cima daquilo, ser perseverante, porque no tempo certo, não é no seu tempo. Você pode muitas vezes achar que é no seu tempo, mas não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Ele vai mudar a sua história. Amém? Dando continuidade, quando nós falamos de mulheres, vemos circunstâncias que aconteceram e o desdobramento de tudo o que aconteceu com cada mulher, nós vamos para Raabe. Uma mulher que vivia em uma cidade que estava destinada à destruição. Raabe estava ali em um ambiente onde ela era uma mulher, era uma prostituta, e nesse tempo, em Josué 2, vai dizer que Josué ele manda os espias para Jericó, para colher dados daquela cidade, para eles montar uma estratégia para destruir aquele lugar. Em certo ponto, Deus já dá a ele a estratégia, dizendo como faria, mas nós vamos ver que quando ele envia esses espias, Raabe, ela toma uma atitude que vai mudar a história dela e da família dela. É isso, essas circunstâncias que muitas vezes eu e você temos que ter atitude, ter coragem, saber que há um momento certo, pedir a Deus sabedoria, crer em Deus e saber que Ele pode mudar a história. Vamos ver que Raabe, ela ali, quando ela vê os espias, ela acolhe eles, esconde eles. Ali, tomou uma atitude onde ela colocou a sua própria vida em risco quando ela fez isso. Porque quando o rei pede para saber, o pessoal ia à casa dela, os soldados iam à casa dela para ver onde estavam os espias, ela mantém eles escondidos e a única coisa que ela pede é a salvação dela e da casa dela. E eles fazem um acordo com ela diante disso. Diante dessa história, nós vemos que não é só a questão da palavra que ela recebeu. Não é só, e isso também nos ensina que não é só a palavra que você recebe que vai fazer a diferença. Não é a palavra que Deus lhe deu só. Você também tem que se manter firme, você também tem que aprender a cumprir, a ser obediente, fazer da forma como Deus lhe instruiu. Foi o que Raabe fez. Da forma como os espias orientou ela a fazer, a colocar o cordão, ela fez tudo conforme eles falaram. Para colocar os familiares dela, a família dela dentro de casa, para que nenhum deles saísse, e assim ela fez. Muitas vezes Deus traz uma palavra para mim e para você, dizendo, faça dessa forma. Se você agir dessa forma, eu vou mudar a sua história. Se você agir dessa forma, eu vou lhe abençoar. Se você se manter firme, eu vou te abençoar. Fazemos tudo ao contrário. Porque começamos a duvidar, começamos a olhar para os lados, ouvir pessoas que, em vez de muitas vezes levantar a nossa moral,
fortalecer a nossa fé, vem para nos abater, e nós damos atenção e terminamos perdendo a bênção que Deus nos prometeu. Nesse contexto, na história, ela nos mostra que a fé verdadeira, ela é capaz de mudar destinos. Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Podemos ver através da história de Raabe que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa quem ela seja. Vamos dizer que por causa dessa atitude de Raabe, ela não só salvou a família dela, mas vamos ver que ela vai fazer parte também da genealogia de Jesus. O nosso passado, ele não determina o nosso futuro. Deus, ele oferece oportunidade de transformação e nos acolhe em amor quando nos voltamos em fé e coragem para Ele. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos, não na nossa vontade, mas naquilo que Deus quer. Buscando o centro da vontade de Deus, é isso que nós devemos buscar todos os dias. Estar no centro da vontade do Senhor e não fazer a nossa própria vontade. Pedir a Ele que nos direcione, que nos dê sabedoria, que nos capacite a cada dia. É o que nos move, é o que Deus faz, é o propósito de Deus nas nossas vidas, não é nos fazer sofrer. Deus, ele tem prazer quando nós buscamos a Ele e nos ajudar, e nos ouvir, e nos atender. Mas muitas vezes nós temos o nosso coração voltado para as coisas mais. Quando estamos muitas vezes pedindo a Deus, as coisas acontecem de forma diferente da forma como nós estamos pedindo. Muitas vezes estamos pedindo a Deus algo e queremos determinar como Ele vai fazer. E Ele não vai fazer daquele jeito. Ele vai fazer do jeito dele. Mas uma mulher que ela tem como exemplo, é uma questão de liderança, quando nós falamos de Débora. Quem é essa mulher? Uma mulher no tempo onde nós vamos falar de Samuel, nós vamos falar de vários profetas, mas Débora é levantada como juiz e como profeta de Israel. Uma mulher que tinha uma liderança espiritual, que tinha sabedoria, que conduzia o povo e levou o povo a uma vitória. Porque Débora, quando você se posiciona no Senhor, Deus, ele não vai dizer, eu só vou levantar fulano. Ele vai levantar aquele que está com o coração disponível a ouvir e atender a voz dele, a fazer a vontade dele. A história de Débora, ela nos mostra que Deus levanta mulheres para liderar com discernimento e autoridade. Mulheres que se posicionam, mulheres que não se abatem diante de todos os homens, do machismo, mas mulheres que elas se mantêm firmes, acreditando que quem levantou e que quem chamou ela foi o Senhor. Que assim Deus, ele possa falar ao coração de cada uma de vocês, que vocês possam a cada dia se posicionar em Deus, não olhar para o que os outros falam, não olhar para aquilo que o homem fala, mas busque ouvir a voz de Deus na sua vida, para que a sua vida, a sua história, ela venha mudar, e através da sua história, outras vidas também venham ser mudadas. Mulheres que tinham fé, mulheres que tinham uma autonomia para ser uma líder, também falamos de mulheres aqui que tiveram coragem, mas não porque não falar da parte da lealdade de mulheres. Muitas mulheres leais na Bíblia, e a lealdade ela é algo que precisamos acrescentar como filhos de Deus, como servos de Deus. Precisamos ser fiel a Deus, precisamos ser fiel a nossos irmãos, precisamos ser fiel naquilo que Deus nos prometeu, permanecer alicerçado na palavra do Senhor. A fidelidade é uma mulher que podemos falar a respeito de fidelidade. Ruth, uma mulher fiel. Durante um período, ali perdeu seu esposo, mas ela não abandonou a sua sogra. Ruth, ela nos mostra o que é ter coragem e fidelidade. E perseverança. Ela permaneceu ali com sua sogra. Ruth era uma mulher estrangeira, uma moabita, mas ela escolheu viver com a sogra dela, e a palavra que ela traz para a sogra dela, lá em Ruth 1,16, quando ela vai dizer, onde você for, eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Ruth permanece firme ali, junto com Naomi,
Mesmo a sogra dela mandando que ela fosse embora, explicando a ela que aquilo ali, ela não tinha mais o que fazer por ela, mesmo que ela desse filhos, ela não poderia casar mais porque não teria mais idade. Mas nós vamos ver, justamente dentro daquele contexto que eu falei, a mulher é usada para propagar uma descendência, uma família, e Naomi ela perdeu. A partir do momento que o seu marido morreu, seus filhos morreram, não ia mais dar continuidade àquela família. Aquela família, então, dentro desse contexto, Naomi ela pede para que ela vá, mas a decisão de Ruth em permanecer com sua sogra, permanecer fiel, não só a ela, mas ao Deus que ela servia, fez com que a história dela mudasse. Ruth é mais uma mulher na Bíblia que vai fazer parte da descendência de Jesus. Ruth, através do feito dela, através de tudo o que ela fez, sendo uma mulher humilde, trabalhadora, guerreira, onde saía para trabalhar, colher espigas, através das atitudes dela, Deus não precisou trazer uma palavra para Ruth, porque isso não é necessário, nem para mim, nem para você, porque Deus vê o que você faz. Você pode estar debaixo de que for, Deus vê a cada um de nós. Ele sonda nossos corações, Ele sabe o que está, Ele viu o coração de Ruth, e Deus a abençoou. A lealdade, a bondade, a disposição para trabalhar, a humildade, tudo isso abre portas para Deus mudar a minha e a sua história. Tudo isso faz com que Deus, Ele olhe e traga providências para nossas vidas. Tudo isso faz com que Deus honre aqueles que honram. Quando você honra, você também é honrado. Quando você honra a Deus, Ele honra você. Quando você honra o sacerdote, Deus honra você. É honra, é fidelidade. E a mudança de Deus é o que Deus faz nas nossas vidas. Ruth, quando ela buscou ali estar com Naomi, ela buscou fazer o melhor. Ela tratou Naomi como uma mãe. Ela tratou como se fosse a própria mãe dela. Ela fez aquilo e Deus se moveu a favor dela. Em Colossenses 3:23, vai dizer algo que é muito importante, semelhante a essa atitude de Ruth. Vai dizer, tudo o que você fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. Tudo o que você fizer, busque dar o seu melhor. Busque fazer o seu melhor. Não espere a recompensa do homem. Não espere um tapinha no ombro e um legal. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus, porque Ele é fiel. Ele pode lhe abençoar. Não quer dizer que só porque você fez que Ele vai lhe abençoar, mas só em você está fazendo e está agradando aos olhos do Senhor. Para que coisa melhor que isso? Não existe nada melhor do que você chamar a atenção de Deus. Imagina, Deus se agradando de tudo que você está fazendo. Falamos de Sara, falamos aqui de Ruth, de Raabe, de Débora. Falamos de mulheres que tiveram cada uma a sua peculiaridade, cada uma tiveram a sua diferença, cada uma o seu particular com Deus. Mas vemos que cada uma delas, em determinada área, perseverou. Cada uma delas se manteve firme. Cada uma delas teve fé, teve confiança em Deus. Era o que elas tinham em comum. Então, não só Sara passou por um perrengue por ser uma mulher estéril, mas também viemos falar de Ana. Ana, que teve uma mulher que a Bíblia chama de rival, a sua rival. Uma mulher que apontava para ela, por ela não poder ter filho, que sempre a provocava. Mas Ana, ela era fiel ao Senhor, porque ela cumpriu os votos de seu marido. Ela sempre ia com ele fazer o voto junto com o seu marido. A Bíblia nos ensina que Ana era uma mulher que ela não podia ter filho, mas que o seu marido a amava e dava tudo com excelência para ela. Fazia diferente de como fazia para sua outra mulher e para seus filhos. Para Ana, ele a tratava com indiferença. Nós vemos que Ana, ela em meio à dificuldade dela, a Bíblia não diz que Ana vivia murmurando, mas a Bíblia fala da perseverança dela em oração. Ela podia estar triste, mas ela orava. Ela podia estar ali amargurada, ali no coração dela, por não ter um filho, mas ela continuava orando. E o que é que ela estava orando? O que é que ela estava pedindo? Aquilo que mais incomodava ela, aquilo que ela mais desejava. Com certeza, ela estava ali pedindo um filho. E é através desse pedido, através dessas orações, ela faz um voto ao Senhor.
dizendo que se Deus a abençoasse com um filho, ela daria ele para Deus. E nós vamos ver que ali, através da palavra de Eli, liberada sobre a vida dela, Deus atendeu o pedido de Ana, e Ana engravidou e teve um filho. E o que nós aprendemos não é só a questão de você perseverar. Nós aprendemos que aquilo que falamos sempre, Deus ele pode lhe dar além daquilo que você vem pedindo, porque nós vemos que Ana ela pediu um filho, mas Deus a abençoou com outros filhos. Como ela foi leal, como ela foi fiel, cumpriu a palavra dela para o Senhor, Deus ele sabe, a Bíblia nos diz que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque Deus sabe aquilo que nós desejamos, e vemos através da história de Ana isso. Ela desejava ter um filho, e Deus deu filhos a ela. Quando ela deu para Deus um filho, Deus deu filhos para ela. Ela deu um, Deus deu mais 5. Deus ele pode fazer além daquilo que pedimos, do que pensamos, do que desejamos. Ele pode nos abençoar, Ele pode nos prosperar, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar o nosso quadro, é a nossa saúde, a nossa vida. Não importa. O que para prosperidade para um muitas vezes é só questão de finança, para os outros é saúde, para outros é uma grande família. Deus ele muda histórias, Ele faz acontecer. E a história de Ana ela é interessante, porque Ana ali ela levou seu filho para se dedicar ao Senhor. E esse filho ele vai ser uma bênção, ele vai se tornar um dos grandes profetas de Israel. Um homem que foi abençoado, o profeta que foi abençoado com a missão, ele levantou 2 reis. Um fez aquilo que Deus aprovava e o outro fez o que Deus reprovava. Mas, através do filho de Ana, essas coisas aconteceram. Sua fé, sua perseverança, seu compromisso com Deus foram recompensados com o nascimento de Israel, um dos maiores profetas de Israel. Ana vai nos inspirar com fervor e cumprir com integridade os seus votos. Entenda que essa passagem de Ana quer dizer que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Assim como não foi impossível para Deus fazer com que Sara engravidasse, também não foi impossível. Independente de que Ana era mais nova e que Sara era mais velha. O importante, o que liga essas 2 mensagens, é nos mostrar que Deus ele pode fazer a diferença. Que Deus ele pode mudar a história de qualquer um. Não importa a idade, não importa o tempo. Vamos ver que no tempo de Sara e no tempo de Ana, foi o mesmo Deus. É o mesmo Deus que agiu lá, que age hoje nas nossas vidas. É o mesmo Deus. Esse Deus, ele veio para mudar a nossa história. Esse Deus, ele pode mudar a minha e a sua vida. Esse Deus, ele é aquele mesmo Deus que prometeu, ele não vai mudar. Ele continua sendo Deus. Ele é atemporal. O tempo não tem efeito sobre ele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas e sabe todas as coisas. Não há outro como ele. Vemos que Deus ele move essas mulheres em meio a esse tempo ainda, porque no tempo do Velho Testamento, no período do Velho Testamento, segue-se o mesmo compromisso. A questão da mulher, ela não era tão valorizada como hoje. A mulher não era vista como hoje. Hoje tem leis, tem várias coisas que trazem o mesmo direito de um para o outro, mesmo que sabemos que tem hoje profissões onde o homem recebe mais do que a mulher, ainda assim, naquele tempo era muito mais duro para a mulher, era muito mais difícil. A mulher era vista como dona de casa. Então, para uma mulher se levantar dessa forma, fazendo uma diferença, era muito temor a Deus, era muita dedicação à obra do Senhor. Vamos ver que, em meio também a crises, em meio a dificuldades, Deus também levanta mulheres. Deus também pode levantar em meio à sua crise, em meio à dificuldade, em meio a qualquer problema que você tiver. Assim foi na vida de Esther, assim também pode ser na sua vida. Muitas vezes nós já vimos aqui o pastor e outros dizendo, e chegou a vez de Esther, também pode chegar a sua vez. Deus ele pode pegar e fazer isso. Esther era uma jovem que viveu em um período onde um homem maligno
tenta elaborar um plano para destruir o seu povo. E vamos ver essa jovem, uma mulher que não tinha nenhum compromisso, ela não era o projeto dela se tornar uma rainha, mas vimos que através de um conselho de um tio, ela se tornar uma rainha, porque foi direcionada pelo seu tio, colocada naquele local, no momento certo, na hora certa, da forma certa, e ela chegou a ser a rainha. E devido ao cargo que ela chegou, ela pôde ter acesso a lugares onde outros não tinham. E isso foi fundamental para salvar a vida do seu povo. Não foi porque ela temia o que o tio dela a ameaçou naquele momento de crise, dizendo que contaria quem ela era, de onde ela viria. Não, porque senão ela não iria diante do rei sem ser chamada. Porque quem ia diante do rei sem ser chamada corria o risco de ser morto. Mas o que ela faz? Ela coloca em prática, aí começa todo um plano. Abre um jejum, pede para que também as pessoas entrem em jejum. Isso é temor ao Senhor, saber que Deus pode pegar e agir ao seu favor. E foi o que ela fez. Chamou a atenção de Deus, e Deus a favoreceu. Quando ela vai diante do rei, ela é atendida, é chamada para ser ouvida pelo rei. Tudo isso é uma questão de atitude, é uma questão de você ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque isso é uma sabedoria que vem dos céus. Esther, ela, de forma extraordinária, ela se apresenta ao rei e uma intervenção acontece de forma estratégica, mas uma estratégia de Deus para salvar aquele povo, porque foi Deus, com certeza, que moveu ela para fazer aquilo. A lição, que lição nós podemos trazer da passagem de Esther? É que Deus ele lhe coloca em posições estratégicas, em locais certos, em momento certo, para você fazer a coisa certa. Porque pode ser um momento de crise, pode ser o momento que for. Se você estiver ali, e ali for o centro da vontade de Deus para a sua vida, Deus ele muda a sua história. Nós vamos ver que Daniel, ele estava na cova dos leões, mas era onde Deus queria que ele estivesse. E foi através dessa atitude que o rei, ele teve seu coração aquebrantado, dizer, pô, não há Deus como esse de Daniel. Como é que um homem ali em meio aos leões, os leões não devoraram. Deus, ele sempre faz algo extraordinário, para que você não ache que é com a força dos seus braços, que é por causa da sua capacitação, mas é para que você entenda que é por causa dele, e por ele, e para ele que são todas as coisas. Deus, ele é um Deus extraordinário, que ele não importa o que você ache, não importa se você diga assim, pô, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou fazer. Nós estamos falando aqui dessas mulheres, mas teve mulheres que o nome não foi nem citado na Bíblia. Por que não falar daquela jovem que orientou, uma jovem serva que orientou ao seu Senhor a buscar aquele que podia curar a lepra dele? Nós vamos ver que, em meio, quando Davi manda que o seu comandante fosse matar aquele homem que estava gerando uma nova rebelião depois de Absalão ser morto, quando eles vão à cidade, uma mulher sábia, é só o que a palavra diz, uma mulher sábia, por trás do muro, perguntou o que ele queria. Ele disse o que ele queria, ela disse, nós vamos mandar a cabeça dele. E por causa da atitude dela, aquela cidade não foi invadida, pessoas inocentes não foram mortas. Não importa, não é porque o seu nome não está aqui, não é porque você não é Sara, não é porque você não é Raabe, não é porque você não é Ruth, mas é porque você, é a sua atitude, é porque você é Silvana, é porque você é Néa, é porque você é Cristina, é porque você é Dileuza, é porque você é Alexia, é por cada uma de vocês, é através da atitude de cada um de vocês, a disponibilidade do coração de cada um de vocês que vai fazer a diferença, de cada um de nós, como homens, que muitas vezes nos alegramos, chegamos e nos aprofundamos na palavra, lendo a respeito de Davi, dos feitos dele, é através das nossas atitudes, de como nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, como nós vamos nos posicionar diante daquilo que Deus nos mandou. Muitas vezes estamos orando a Deus e dizendo, Senhor, me use como seu instrumento. E quando Deus lhe dá uma mensagem, manda alguém até você, dizer, você vai pregar essa semana, eu quero que você vá em tal lugar,
para levar uma palavra, ou lhe acorda de madrugada e diz, vá orar pela vida de alguém, e você não se posiciona, você não aceita, ou não vou acordar que isso aqui é um sonho, isso aqui é alguma loucura da minha mente, ou eu não vou ministrar porque eu não sou preparado para isso. Mas é Deus que está lhe chamando, é você que está pedindo, está sendo atendido. Você pediu e Ele lhe atendeu, e você não corresponde ao chamado dEle. É a diferença entre mim e você e essas pessoas. No momento que elas foram chamadas, elas se posicionaram. No momento que Deus trouxe uma ideia à mente delas, elas se posicionaram. Vê essa história dessas mulheres dessa forma, vendo que elas se disponibilizaram a fazer aquilo que Deus queria. Mudanças, circunstâncias, não importava, elas olharam para Deus. Para falar de uma mulher e dizer, de todas essas mulheres, essa aqui é a minha opinião. A mulher que eu aprendi a admirar, eu não sei vocês, se vocês têm uma pessoa favorita na Bíblia, que vocês gostam de ler, eu amo a história de Elias e de Eliseu, eu amo ler sobre eles. E de mulheres, eu amo a história dessa mulher. A Bíblia não vai falar muita coisa dela, mas eu fico imaginando muitas coisas que aconteceram na vida dela. Maria, a mãe de Jesus. A forma, a humildade, a dedicação que ela teve, porque ela teve uma missão, para mim a missão mais importante de todas. Não só de gerar um filho, mas de cuidar dele. Porque quando Jesus nasceu, não sei se vocês pensam dessa forma, ele não veio como Deus, ele veio como um homem. Então ele nasceu uma criança, como todas as crianças, e deve ter tido as mesmas vontades, os mesmos dengos, as mesmas birras, com certeza. Porque se fosse para ele vir como Deus, então não ia valer a palavra, a promessa dele. Vamos ver que Maria, ela cuidou de Jesus, ela direcionou. Vamos ver que quando ele foi crescendo, ela sabia quem ele era. A Bíblia nos fala que ela sempre ficava acompanhando de longe, e calada, e não falava nada, estava tudo no coração dela. Ela tinha tanta convicção de quem era Jesus, que no momento que eles foram para o casamento, que o vinho acabou, ela mandou que procurassem ele, ela sabia o que ele podia fazer. Mesmo que ele ainda não tivesse feito milagres contados aqui na Bíblia. Mas com certeza ela via o desenvolvimento dele, como ele crescia, amadurecia, a questão da sabedoria que ele tinha desde pequeno. Ela sabia que ele era diferente, ela cria naquilo que Deus falou. E a Bíblia vai nos dizer, em Lucas 1,38, quando o anjo vai a ela, falando o que aconteceria com ela, a atitude mais importante de todas, é o que eu acabei de dizer aqui há poucos minutos, tudo depende de você, como você vai receber a palavra e como você vai se comportar. Maria, ela vai fazer, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sem duvidar, era um tempo onde uma mulher que aparecesse grávida, ela seria mal falada, ela tinha um casamento marcado. E mais extraordinário ainda, José. A gente pode dizer que ele falou, pode assistir novela onde o pessoal inventa coisas, mas a Bíblia não diz que Moisés questionou, murmurou, não fez nada. Ele sabia que era um momento onde ali a mulher que ele ia casar estava grávida, ele, sendo um homem íntegro, que é o que a Bíblia diz, um homem íntegro, ele ia devolver ela a seus pais, ele podia questionar, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele só ia devolvê-la. E o anjo aparece a ele em sonho e fala para ele, encerrou. Ele também, bora, estou junto, estou nessa pegada. E foi junto com ela. E seguiu junto com ela nessa missão. Foi extraordinário a história desse casal. É um momento de uma outra ministração falar sobre eles, mas é incrível o que aconteceu através da vida deles. Tudo o que eles fizeram foi como se vivessem uma aventura, fugir de um rei, ir para um lugar, retornar, desviar, ir para outro, para que a palavra se cumprisse. E vamos ver que Maria, ela ali permaneceu firme, cuidando do seu filho, teve a humildade e a obediência, que foram fundamentais para que acontecesse, para que nós ouvíssemos hoje a história dela e saber o quanto ela foi importante
no nascimento de Jesus, aquele que veio a ser e é o nosso Salvador. Amém? Então, o que podemos falar sobre Maria? O que podemos aprender? Que a humildade e a obediência são fundamentais para que possamos experimentar o cumprimento de todos os propósitos de Deus em nossas vidas. Confiar na vontade de Deus, mesmo quando tudo parece difícil, impossível de acontecer, é só porque Ele precisa que eu e você confie e acredite nele. Amém? Vou pedir para que todos vocês coloquem de pé. Essas mulheres extraordinárias, através de sua fé, obediência, provaram, e assim também possa ser na nossa vida, provar o poder transformador do Senhor. Elas trazem para nós que esse Deus, Ele é, acima de todas as coisas, o Deus do impossível. Que cada um aqui, cada um de vocês, seja homem, seja mulher, você possa refletir um pouco. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Queria pedir aos meninos que botassem um louvor. Esse é um momento assim de reflexão, pensar em tudo que nós vemos fazendo, todas as coisas, como nós estamos nos posicionando nesse mundo, o que nós estamos escolhendo. Quem é o nosso amigo? É esse mundo ou é o nosso Deus? Nós não podemos ser amigos dos dois. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos nos dedicar ao mundo e a Deus. Somos um povo separado, somos diferentes. Nós não fazemos parte dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Saiba que você é só um passageiro. Aqui não é a sua terra. Você não é embaixador deste lugar. Você é embaixador do reino dos céus. Você faz parte do reino dos céus. Que você possa refletir hoje que vocês são valiosos aos olhos de Deus. Ele tem propósito único para cada um de vocês. Lembre-se que a fé, ela pode superar as impossibilidades. Não desistam de crer no poder de Deus na vida de vocês, que Ele pode fazer além daquilo que você pensa, que você imagina. Não deixe de ter coragem, se encha de coragem. Tenha coragem para fazer o certo, porque isso pode transformar a sua história. Não se calem diante das injustiças. E não se calem diante do chamado de Deus na sua vida. Seja leal, seja bondoso. Plantem semente de bênção. Cultivem relacionamentos saudáveis e sirvam com amor. A humildade e a obediência abrem caminhos para o plano de Deus. Estejam sempre dispostos a seguir a direção do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, Ele possa inundar o coração de vocês. Que Ele possa fazer com que cada dia vocês queiram mais, desejem mais, busquem mais a presença dEle. Que cada um de vocês possa ser usado de forma sobrenatural pelo Senhor. E que no momento que você pedir para ser usado, que você pedir para que Deus faça de você um instrumento, lembre-se de fazer como Maria e dizer: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, teu servo, cumpra-se em mim a tua palavra. Que assim seja na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família.